Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas para o Enem. Olá, pessoal. Hoje a gente vai analisar um período assim, que mudou completamente o rumo da história. A Segunda Guerra Mundial. Com certeza, um conflito gigantesco, né? Que durou ali de 1939 a 1945. Envolveu países tipo de todos os cantos do planeta mesmo. E deixou marcas muito profundas, né? Exato. Foi o que o pessoal chama de guerra total. Mobilizou nações inteiras, recursos, pessoas, como nunca antes. Nossa, é assustador pensar. E o custo humano foi terrível, mais de 60 milhões de vidas perdidas. Pra gente entender o mundo hoje, sabe, precisa olhar para esse evento. Sem dúvida. Então, nossa missão aqui hoje é destrinchar um pouco as causas, quem lutou contra quem, né? Os momentos mais decisivos e, claro, o legado dessa guerra toda. Perfeito. Vamos começar então pelas raízes, né? Pelas causas. Uma das principais, sem dúvida, foi aquele projeto expansionista e, bem militarista da Alemanha nazista. Do Hitler, né? Exato. Sob o comando do Adolf Hitler, que assumiu o poder lá em 1933. E essa vontade toda de expandir tinha muito a ver com esse sentimento alemão depois da Primeira Guerra, não é? O famoso Tratado de Versalhes. Ah, sim. Esse tratado, que encerrou a Primeira Guerra, impôs condições muito, muito duras para a Alemanha. Pesadíssimas. Perda de territórios, limites super severos para o exército deles, indenizações financeiras enormes. Isso gerou um ressentimento, assim, muito forte no país. Imagino. Um clima de humilhação, né? Exato. E aí você soma isso com a grave crise econômica mundial, que começou em 29. Que pegou todo mundo. Pegou geral. E isso criou um terreno perfeito, né? Para regimes autoritários, nacionalistas ao extremo, como o nazismo lá na Alemanha e o fascismo na Itália com Mussolini. Eles prometiam restaurar a grandeza, né? Exatamente essa a promessa. E o Hitler, bom, ele não perdeu tempo. Começou a rearmar a Alemanha escondido e depois abertamente, buscando tal espaço vital. O Lebensraum. Isso, Lebensraum, para o povo alemão. Em 1938, anexou a Áustria, o chamado Anschluss. E logo depois, em 39, avançou sobre partes da Tchecoslováquia. A tensão na Europa, olha, só crescia. Tava no limite, né? No limite. E o ponto de ruptura mesmo, o estopim, foi a invasão da Polônia, 1º de setembro de 1939. Aí não teve mais volta. Não teve. Diante dessa agressão clara, o Reino Unido e a França, que tinham acordos de proteção com a Polônia, declararam guerra à Alemanha. Isso foi em 3 de setembro. Aí, pronto, a engrenagem do conflito começou a girar para valer na Europa. E quem estava de cada lado nessa briga toda? Basicamente, a gente pode dividir em duas grandes alianças, né? Isso. De um lado, tínhamos o eixo. A liderança era Alemanha, Itália e Japão. Mas tinham outros países apoiando, como Hungria, Romênia. Entendi. Do outro lado, os aliados. No começo, liderados por Reino Unido e França. Mas depois, entraram duas potências que foram decisivas. A União Soviética e os Estados Unidos. E muitos outros países também, né? Canadá, Austrália, China. E o Brasil. E o Brasil também, claro, se juntou aos aliados. E a guerra teve fases diferentes, não foi uma coisa só, né? Não, de jeito nenhum. No comecinho ali, entre 39 e 41, o eixo parecia que ia dominar tudo. Principalmente a Alemanha, com aquela tática da Blitzkrieg. Ah, a guerra relâmpago. Super rápida, né? Exatamente. Conquistaram Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e até a França, de forma, assim, muito rápida mesmo. Foi um choque. Nossa! Mas aí chegou 1941 e o cenário mudou bastante. Mudou geral. Foi um ano de virada, crucial. A Alemanha, que tinha um pacto de não agressão com a União Soviética, rasgou o pacto e invadiu. Abriu uma frente de batalha gigantesca e brutal no leste. Operação Barbarossa. Que erro estratégico, né? Pois é. E no outro lado do mundo, no Pacífico, o Japão atacou a base naval americana de Pearl Harbor, lá no Havaí. E aí os Estados Unidos entraram de vez na guerra. Exato. Com a entrada do ZU, o conflito se tornou verdadeiramente global. Não tinha mais como escapar. E a partir desse momento, a balança começou a pender para o outro lado, né? Começou a virar. O período de 1942 a 1943
foi marcado por batalhas decisivas que frearam o avanço do eixo. A Batalha de Stalingrado, por exemplo. Nossa, Stalingrado. Foi um confronto terrível entre alemães e soviéticos. Um custo humano absurdo dos dois lados, mas marcou o início do recuo alemão na frente oriental. Foi uma virada estratégica e até psicológica, sabe? Imagino o impacto. E no Pacífico, teve algo parecido? Teve sim. A Batalha de Midway, em 1942. Foi outra virada fundamental. Os americanos conseguiram uma vitória naval muito expressiva contra o Japão. Isso basicamente deteve o avanço japonês no oceano. O equilíbrio de forças estava mudando claramente. Entendi. Então, de 1944 a 1945, a gente entra na fase final mesmo, com a ofensiva aliada ganhando força total. E aí vem o dia D. O dia D, 6 de junho de 1944. Um marco absoluto. O desembarque massivo dos aliados na Normandia, na costa da França. Uma operação gigantesca. Enorme. Isso abriu uma nova frente de batalha na Europa Ocidental contra a Alemanha e acelerou muito a libertação da França e de outros países. Mas olha, é impossível falar da Segunda Guerra sem tocar nos horrores, né? Coisas terríveis aconteceram. Infelizmente, sim. O Holocausto, o assassinato sistemático, industrializado de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas. E não só judeus, outras minorias também, né? Ciganos, homossexuais, opositores políticos, nos campos de concentração e extermínio. É uma mancha indescritível na história da humanidade. Uma coisa pavorosa, que nunca pode ser esquecida. Nunca. E é importante dizer que houve outras atrocidades também, né? Cometidas por outras nações envolvidas. Os massacres promovidos pelo exército japonês na Ásia, por exemplo, foram brutais. Muita violência. E como a guerra terminou na Europa? A guerra na Europa acabou em maio de 1945. As tropas soviéticas chegaram a Berlim, houve uma batalha final terrível na cidade, Hitler cometeu suicídio no seu bunker e a Alemanha assinou a rendição incondicional no dia 8 de maio. Fim da guerra na Europa. Mas no Pacífico continuou, né? Continuou por mais alguns meses. O Japão resistia ferozmente. E aí os Estados Unidos tomaram uma decisão que, bom, até hoje gera debate. Usaram uma nova arma terrível. As bombas atômicas. Exato. Lançaram sobre a cidade de Hiroshima em 6 de agosto de 1945 e depois sobre Nagasaki, no dia 9 de agosto. O impacto foi devastador. Cidades inteiras destruídas em segundos. Uma destruição inimaginável. E isso levou à rendição do Japão em 2 de setembro de 1945. Ali sim, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. E as consequências disso tudo, o planeta nunca mais foi o mesmo, né? De forma alguma. O mundo mudou radicalmente. Primeiro, a perda de milhões e milhões de vidas, né? E uma destruição material imensa na Europa, na Ásia. Cidades inteiras arrasadas. Exato. E para tentar evitar que algo assim acontecesse de novo, para tentar garantir a paz e a segurança internacionais, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, ainda em 1945. A ONU, que existe até hoje. E, politicamente, o que mudou? Surgiram duas superpotências com ideologias completamente opostas. Os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, comunista. Eram aliados na guerra contra o eixo, mas logo depois se tornaram rivais ferrenhos. E aí começou a Guerra Fria. Exatamente. Um período de tensão enorme, que dividiu o mundo em dois blocos e durou décadas. A Alemanha, por exemplo, foi dividida entre os aliados vencedores, assim como sua capital, Berlim. E os criminosos de guerra? Houve os julgamentos de Nuremberg, um esforço para punir os principais líderes nazistas pelos crimes cometidos, incluindo o Holocausto. Foi um marco no direito internacional. Importante. E fora da Europa e o USS? A guerra também acelerou muitos processos de independência nas colônias europeias na Ásia e na África. O enfraquecimento das potências coloniais abriu espaço para esses movimentos. Uau, quanta coisa! Dá para fazer um resumão rápido para a galera fixar? Bora lá. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Causas principais. O expansionismo da Alemanha nazista e da Itália fascista, muito ligado ao ressentimento pós-Primeira Guerra e à crise econômica. Lados? Eixo: Alemanha, Itália, Japão e outros, contra os aliados, Reino Unido, França, depois o URSS
EUA, Brasil e muitos outros. Fases marcantes. Domínio inicial do eixo com a Blitzkrieg. A virada em 41 com a invasão da URSS e Pearl Harbor. Batalhas decisivas como Stalingrado e Midway. E o dia D, a ofensiva final aliada. Mas também os horrores, holocausto, massacres e o uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E as consequências? Milhões de mortos, destruição, criação da ONU para buscar a paz, a emergência de EA e URS como superpotências rivais dando início à Guerra Fria, divisão da Alemanha. E o impulso para a descolonização, um mundo completamente redesenhado. Exatamente. Entender esse período é tipo assim fundamental para a gente compreender os desafios e as dinâmicas do nosso mundo hoje. E fica aquela reflexão, né? Será que a gente aprendeu mesmo as lições desses eventos para evitar que se repitam, em qualquer escala que seja? Uma ótima pergunta para a gente levar daqui. Esperamos que essa nossa conversa ajude bastante nos seus estudos para o Enem. É isso aí, galera. Não deixem de seguir o nosso Ciências Humanas para o Enem. E compartilhem com os amigos que também estão nessa caminhada de estudos, tá?